Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 89. Fala, Arthur, beleza? Fala, Felipe, tudo bem? Tava um pouco sumido, não aparecia desde aquele podcast contra o Atlanta Falcons que a gente venceu o Super Bowl 51, mas agora estamos de volta para falar do nosso querido New England Patriots. É mesmo? A gente te colocou na geladeira, será? Eu nem lembrava. Acho que sim. Bom, chegamos para falar de draft. Acho que é a parte mais importante aí da off-season, onde todo mundo espera, onde os jogadores novos vão chegar. Todo ano, né, Arthur? A gente sempre fala como é difícil falar de draft, porque sempre tem muito nome, sempre tem muita coisa, precisa acompanhar o college muito bem para saber o que tá falando. E esse ano a gente decidiu tomar uma decisão, porque a gente é chato, todo mundo que acompanha a gente sabe que a gente gosta de fazer as coisas. Se é pra fazer, vamos fazer direito. Então, como a gente sempre tem problema pra falar de draft, esse ano a gente fez a parceria aqui com o Edu, com o pessoal do Liga dos 32. Então estamos aqui com o Eduardo Araújo. Fala, Edu, beleza? Vamos falar de draft. Olá, Felipe. Olá, Arthur. É um prazer estar aqui no podcast do Patriotas, que é o maior fã-clube do Patriots no Brasil mesmo, e um site que dá show mesmo, que dá gosto de ver vocês cobrindo o Patriots do jeito que vocês cobrem o ano todo, dia após dia. E vamos falar de draft. É, sim, com certeza, a data mais esperada da off-season da NFL, e muita gente espera mesmo, porque são mais de 300 jogadores para ser draftados, muitas escolhas. Então, e sempre fica uma guerrinha. Eu quero esse jogador, quero aquele jogador. Se escolher esse jogador, eu vou ficar bravo com o meu general manager. Se eu deixar de escolher esse jogador, eu vou ficar muito irritado com o meu manager. Então, é muito bom esse período de draft. E a gente fizemos essa parceria, Liga dos 32 e Patriotas, e com certeza deu muito lucro para nós dois. Então, vamos lá falar de draft. Pois é, quem já tá de olho aí, muita gente, a maioria da galera que ouve a gente também acompanha pelo site, tudo, já acostumou a ouvir o nome do Edu. Você tá fazendo aí já, né, Edu, textos de jogadores, a gente já falou bastante coisa, a gente não, né, você basicamente já falou bastante de jogadores aí, até vou pôr link aqui já avisando, já tem link de tudo que o Edu já produziu com a gente, inclusive saiu um mock draft seu já também, né, cara, você leva muito a sério o college, você acompanha muito fortemente pra poder falar desses jogadores, né? Com certeza, é um trabalho que eu e a Liga dos 32 já tem faz muito tempo mesmo, da NFL mesmo, e college há muito tempo. Sou torcedor da USLA, na famosa UCLA, então eu assisto muito jogo de NFL e college de futebol. Então, semana toda, sempre voltado para isso, sempre analisando jogadores, sempre vendo tapes, é muita coisa mesmo, é um trabalho muito sério que a gente faz não só para o site, porque aquilo que todos nós queremos é a NFL, é o futebol americano crescendo mais no país. Então, cada pessoa do site, cada pessoa da Liga dos 32 está preparada para isso, para estudar e para aprender cada vez mais sobre os jogadores. A gente vai falar, então, somos nós três aqui para falar um pouquinho de o que a gente espera desse draft dos Patriots, nomes de jogadores que a gente espera que podem aparecer aí nas escolhas, mas primeiro a gente vai no recadinho de sempre e a gente volta daqui a pouco pro programa. Senhor Arthur Cunha, temos que falar aqui dos Super Ingressos, parceiro novo aqui nosso. A gente até falou um pouquinho disso no programa passado, que ia acontecer e já está acontecendo. Seguinte, gente,
Temos aqui agora a parceria com a Super Ingresso, que é uma empresa que vende ingressos para jogos da NFL, MLB, NBA, Champions League na Europa, eles têm algumas coisas também. Somos agora parceiros da Super Ingresso, então a gente vai ter como indicar agora para vocês quem quiser comprar ingresso. O pessoal sempre pergunta pra gente como é que eu faço para comprar ingresso, onde que eu compro, se é confiável, se não é. A gente conversou com o pessoal ali da Super Ingresso, entendeu certinho como funciona o trabalho deles, empresa confiável. Inclusive eu já comprei o ingresso com eles, que eu fui num jogo esses dias, paguei super barato. É importante dizer isso, eles têm os preços bem interessantes. Então, estamos aí. Agora temos como indicar para vocês um lugar para comprar ingresso para o jogo dos Patriots. Importante que eles são uma empresa americana, tá? Não é empresa brasileira, por mais que o nome seja em português, mas é uma empresa americana. Mas você entra no site lá, tá tudo em português. Se precisar entrar em contato com eles, também tem atendimento em português. Tudo certíssimo. Inclusive, já estão com ingresso para essa temporada de 2017 à venda. Olha que coisa boa. Esse ano que o calendário tá recheado de jogos bons, tem a reedição do Super Bowl 51, tem um jogo com o Raiders no México, que é uma opção interessante, que é mais perto aqui do Brasil. Então já tem tudo lá no site do Super Ingressos e no nosso site no Patriotas. Se você entrar na página da tabela, se você clicar no jogo, já vai te redirecionar para comprar os ingressos lá no site do Super Ingressos. Exato, ali na home nossa que tem ali os jogos, se você clicar ali vai cair na tabela e cada jogo ali já tem também para você clicar, já cai certinho ali no jogo, facinho de comprar. Importante também lembrar de que eles já estão com ingresso para vender, a Ticketmasters não tá vendendo ainda, não tem nada de errado, não se preocupe, é a forma que a NFL trabalha de liberar ingressos para o público final comprar e liberar para empresas terceiras, é por isso que eles já têm, não se preocupem, não é ingresso errado, não é ingresso falsificado não, já está à venda. E uma coisa importante de lembrar, galera, Arthur, que a gente tendo essa parceria é uma forma também da gente conseguir, junto com os sócios patriotas, levantar fundos aqui para o nosso projeto, para a gente conseguir bancar o nosso projeto. Então a gente está sendo bem aberto com todo mundo, porque você comprando o ingresso no Super Ingressos, vindo pelo site dos Patriots, clicando ali no nosso link, vai fazer o rastreamento e a gente vai ganhar a comissão desses ingressos que vocês compram. Então, estamos sendo bem abertos, como a gente sempre é com todo mundo. Sim, quando vocês comprarem indo pela gente ali, vindo pelo nosso link, vindo pelo nosso site, a gente vai ter comissão sim. Então, comprando ingressos com a Super Ingressos, você vai ajudar também o projeto do Patriotas. Então a gente até pede, né, Arthur, se tiver algum amigo que não torça pros Patriots, por exemplo, mas vai, sei lá, vai no jogo dos Jets ou vai no jogo dos Giants e tá querendo comprar, indica o Super Ingresso pra ele, pede pra ele ir pelo site dos Patriots, você vai acabar ajudando também a gente nessa questão financeira aí que tá sendo tão importante pra gente nesse ano. E questão financeira, Arthur, também tem uma coisa boa, porque sendo parceiros do Super Ingresso, a gente também está trazendo um benefício para quem faz parte dos sócios patriotas. Como a gente explicou aqui no último programa, o sistema de colaboração que a gente está fazendo aqui no Patriotas. Todo mundo que for sócio do Patriotas no mês ali, que colaborar, vai ganhar 10% na compra de ingressos na Super Ingresso. Vale muito a pena, como a gente explicou ali, se dá R$15, você tem 10% de desconto na compra de ingresso da NFL, que nunca é um negócio muito baratinho de comprar. Inclusive, Arthur, a gente tem que falar aqui, até não estendendo muito, mas Sócio Patriotas está indo bem, cara. A gente até surpreendeu a gente aqui, a gente está terminando o primeiro mês do projeto de colaboração, e a gente já chegou a 35% para liberar a jersey, Arthur. Graças a Brady, tá tudo correndo bem e esperamos que ao decorrer da temporada regular e dos playoffs, que se tudo der certo a gente vai estar lá, esses números só vão aumentando. Então, ó, pra quem não lembra, se chegar a 100%, a gente vai liberar a jersey. Em menos de um mês, estamos fechando o primeiro mês do projeto, já está a 35%. Então, na boa, vale a pena ali, pelo menos colaborar uma vez ali e garantir com a sua sorte ali, que eu tô achando que essa jersey sai até antes do final da temporada, hein? Bora lá, falar de draft que acontece nessa quinta-feira já, lembrando. É importante esse ano, né, Arthur? Pelo jeito, pelo que a gente viu até agora, e a ESPN não vai dar tanto foco no draft como deu em outros anos aí, porque pelo jeito eles vão passar só o primeiro round e só na ESPN+, né? Só o primeiro round vai passar na ESPN+, já que na ESPN normal vai passar os playoffs da NBA.
Pois é, então já avisando todo mundo, a gente vai estar online mesmo nos dias que a gente não tem escolha, primeiro, segundo round, a gente vai estar online no Twitter para acompanhar, para ir dando alguma informação que for aparecendo de Patriots. Então acompanhem por lá também. Imagino que vocês também, né, do Liga dos 32, que fala de todo mundo, não tem nem como, né? Então, a Liga dos 32, ela vai acompanhar o draft, né? E eu, o André Oliveira, que é nosso responsável do Colégio de Futebol também, vai estar ao vivo no site, fazendo escolha por escolhas, comentando escolha por escolhas, em tempo real, como a Liga dos 32 sempre fez, na Free Agency, até no draft passado. Então, desde a escolha 1 até a última escolha, a Liga dos 32 vai comentar escolha por escolhas em tempo real. Ah, legal, ótimo. Bom, pra Patriots, é um dos drafts mais malucos aí que a gente já viu chegar, né, cara? Desde, por enquanto, a gente não tem escolha de primeira e segunda rodada. Até, acho que foi o Diego que mandou pra gente no Twitter hoje, falando que nossas escolhas de primeira e segunda rodada já foram, né? Eles já decidiram quem eles queriam através da Free Agency. Então, por enquanto, a gente tem terceira pra frente. Então, em tese, né, Arthur, seria de sexta-feira ali pra frente, né? Quinta-feira a gente tá... até então a gente não tem escolha, né? Pois é, pra quem tá muito bem acostumado com o draft, na quinta-feira só ocorre o primeiro round. Na sexta-feira, a partir das 8 da noite do horário de Brasília, ocorre o segundo e o terceiro round. E no sábado, último dia pra fechar, ocorrem do quarto até os rounds. Bom, chegando dessa forma, a gente faz desde 2002 que os Patriots não entravam no draft com 6 escolhas. Vou passar aqui o que a gente tem por enquanto. Terceira rodada, escolha 72. Terceira rodada ainda, escolha 96. Quarta rodada, escolha 132. Quinta rodada, escolha 183. Sexta rodada, escolha 200. Ó, é quase no 99 essa escolha, hein? E sétima rodada, a escolha 239. Que muda um pouco aí a estratégia, muda um pouco a forma de trabalhar, né, gente? Fica... O Belichick é o rei das trocas, ele sempre gosta de trocar. Mas eu não sei o quanto isso vai poder ser feito, porque a gente basicamente eliminou tudo chance que a gente tinha, né? A gente tá indo só com o básico do básico de escolhas ainda. Eu vi muita gente falando assim, tem tanta gente falando que tem um monte de jogador talentoso nesse draft, e o Belichick vai e decide quase não ter escolha. O que o Belichick viu que ninguém mais viu nessa classe de draft? Porque a gente não vai ter a primeira escolha, e ele se livrou também da segunda escolha na segunda rodada. E isso para um time, hoje, como analista falando, um time se transforma no draft, se faz no draft. É ali que você vai pegar seus melhores projetos, principalmente no primeiro e no segundo round, que é onde sai os BPA, que a gente chama, os melhores jogadores disponíveis. São esses jogadores que vão ficar por 4, 5 anos e depois vai renovar, vai dando continuidade ao trabalho. O Belichick abriu mão disso. Então, ou ele viu algo que ninguém viu, ou ele está confiando muito mesmo no elenco que o Patriots tem. A impressão que dá é que ele viu que as necessidades que na cabeça dele eram importantes, ele tinha como pegar na Free Agency e trazer um cara com um pouquinho mais de experiência, não ser um cara tão cru, e beleza, tô bem assim, né? Exatamente, aí você vai pra quem ele trouxe na Free Agency. O Cornier não é um jogador velho, é um jogador novo. O contrato dele de calor vai acabar agora. Brandon Cooks, a mesma coisa. Então são jogadores novos, com futuro, que ele vai renovar o contrato, assim todos nós esperamos, né? Esperamos que ele renove o contrato com o Brandon Cooks e ele fique por muito tempo no Patriots, porque é um bom jogador, um ótimo jogador. E aí, se você vai ver hoje o Patriots, você tem poucas necessidades no time. Isso porque o time foi campeão do Super Bowl alguns meses atrás e perdeu muita gente. Exato, hoje o time tem poucas necessidades. E isso o Bill Belichick fez muito bem. E acaba que, novamente, o Patriots vai começar a temporada como favorito, mesmo sem ter a primeira e a segunda escolha do draft. Pois é, e assim, o que eu acho interessante a gente lembrar aqui também é essa mentalidade, essa forma que os Patriots trabalham normalmente em draft. Até o Nick Caserio, que é um dos caras aí, o braço direito do Belichick, principalmente nessa área, ele deu entrevista, tô até colocando aqui que a gente traduziu essa entrevista, então tô colocando o link também no post para quem não viu. O Caserio falou muito disso, né, Arthur, de que
a pegada ali é um pouquinho diferente dos outros times. Eles, óbvio, sabem das necessidades, mas o Patriots é muito buscar talento, né? Até quem lê os posts do Edu, também o Edu vai nesse pensamento também. Mas é muito nessa pegada, né, Arthur? Talvez não é o cara que eu preciso para ocupar numa necessidade que eu tenho, mas é um cara que eu gosto, é um cara que eu vejo o futuro, então eu vou trazer. Sim, os Patriots não titubeam na hora de trazer aquele BPA, como o Edu falou. E uma prova real disso foi o Jacoby Brissett ano passado, porque a gente já tinha Tom Brady e Jimmy Garoppolo no elenco, 2 baitas quarterbacks, e o time foi lá e usou uma escolha de terceira rodada para trazer outro da posição. Por quê? Porque gostou do jogador. E o Nick Caseiro, como você falou, Felipe, nessa entrevista pro Draft, ele falou que o time ali tem uma lista que eles ficam de olho entre 50 e 75 jogadores. Como comparação, a do Baltimore Ravens tem 175 jogadores, segundo algumas fontes falaram. Isso é muito normal, porque 175 jogadores ainda é pouco. Geralmente um time trabalha com 200, 220, 230. O Colts mesmo, Chris Ballard, afirmou que trabalha com 150 nomes. Então, é um número bem reduzido do que normalmente todo mundo vai. A gente falou aqui no último podcast sobre, quando a gente falou de Belichick, esse padrão, essa forma de trabalhar que em alguns casos é bem diferente das outras equipes. No draft ali, essa preparação deles para draft também mostra, fica muito claro que a forma deles atacarem aí o evento, de como eles vão, a estratégia que eles usam, normalmente é um pouco diferente de todo mundo, e torcedor sofre, né? Porque eu lembro ano passado a gente rezando para ter running back e não veio running back, e a gente tem que ir levando, né, cara? Não tem muito o que fazer. Tentar entender é quase impossível, né? Realmente, o ano passado, quando ele escolheu o Cyrus Jones, olha, o Arthur me conhece bem, ele sabe qual foi a minha reação. Eu dei um pulo na cadeira, falei, esse cara... Porque o Bill Belichick pode estar trabalhando, e o Nick Caseiro pode estar trabalhando entre 50 e 75 atletas. Cai exatamente naquilo que a gente falou agora há pouquinho. São poucas necessidades que o time tem. São poucas posições que nós precisamos. Então eles podem ter focado em, sei lá, em 10 linebacks, 10 tight ends, mais 20 pass rushers e fechado. A gente não vai atrás de wide receiver. Então isso eles já podem importando tudinho da lista. Otimiza o tempo, né? Não vamos olhar muito para uma posição que a gente sabe que não é interesse, né, cara? Eles olham mais pros caras que eles têm ali uma informação diferenciada. Por isso que muitas vezes acho que acontece também, até é bom explicar pra galera que os Patriots não tem escolha de primeiro e segundo round, mas estão conversando com um jogador que provavelmente vai sair na primeira. Por que estão gastando tempo com esse cara? Por causa dessa questão do talento também, né? É uma balança aí de talento e necessidade que eles fazem muito aí vale a pena conversar com o cara. Eu vi até o Caserio falando também que muito desses estudos não é pra agora. É pra depois, por exemplo, o Connie Ely, que virou um free agent, ou então eles foram buscar o cara, porque é um cara que eles tinham interesse lá no draft do jogador, que não aconteceu, não deu oportunidade, mas que a vida vai continuar, a liga vai continuar, o jogador vai estar lá, e é uma informação que eles têm a mais lá na frente também, né? Lembra quando o Nikovic não foi draftado e foi parar no Dolphins? Logo depois de ser mandado do Dolphins, ele foi direto pro Patriots. E deu certo de imediato. O Bill Belichick já tinha estudado esse jogador. O Bill Belichick já queria muito no Rob Ninkovich. E o impacto foi praticamente imediato. Isso vai acontecendo por muitos jogadores mesmo. O Connie Ely com certeza é um. Brandon Cooks é com certeza outro jogador. O Dwayne Allen, que tá no Colts, que estava no Colts e agora veio pro Patriots, com certeza o Bill Belichick viu muitos jogos dele no college e depois no Colts. Sabe que é um bom tight end bloqueando. Sabe que é um cara que vai abrir muito espaço. Não ter aquele pensamento imediatista, né? De tipo, vou olhar o cara para o draft que vai acontecer. Não, eu vou olhar o cara porque nunca se sabe o que vai acontecer. Então, com certeza ele, mesmo sem escolha, ele vai estudar nome por nome, vai saber jogador por jogador, uma futura negociação. Bom, pensando nisso que a gente falou de talentos, existem jogadores aí que valem a pena, que são aqueles caras que vocês disseram, primeiro, segundo round, que é não certeza, porque certeza é impossível falar, a gente já viu vários busts acontecer, é o que mais tem. Mas são aqueles caras que, pelo acompanhamento que eles tiveram, é uma chance maior do cara vingar.
E normalmente, como vocês falaram e vocês dois disseram, normalmente eles estão ali no primeiro e segundo round, onde eles saem, e é onde a gente não tem escolha. O que estão dizendo aí, a grande surpresa, não surpresa, mas o grande mistério, vamos dizer assim, para os Patriots, é se a gente vai trocar, se a gente vai subir ou se realmente a gente vai para esse draft sem escolha de primeira e segunda rodada. Acho que sem dúvida nenhuma, nossas duas maiores oportunidades aí de conseguir uma troca é com o Butler e com o Garoppolo para subir, para ir tentar buscar algum desses caras, né? Vou puxar aqui Garoppolo, que eu acho que é o caso que tá mais, vamos dizer, mais morno aí, que pouca gente tá falando. A gente até falou em outros programas já. A grande chance que diziam, a chance mais quente aí para levar o Garoppolo seria o Browns, mas parece que não vai rolar muita coisa não. Até os Browns já estão negociando com outros 3 times a pick 12 que eles têm. Mas é uma opção aí que pode aparecer de qualquer momento aí um Garoppolo indo para alguém, né? Então, o Jimmy Garoppolo é o que está mais resolvido o caso mesmo, né? Porque são poucos times que vão precisar de quarterback na liga. Então, para quem você iria trocar o Garoppolo hoje? Seria para o Jets? Muito pouco provável. Rival de divisão. Browns. O Browns tem bastante escolhas, só que o preço que o Bill Belichick está pedindo é muito alto para eles. Eles já falaram. O Texans era uma boa opção até pro Patriots e pro próprio Jimmy Garoppolo e até pro Texas, porque eles têm um time já completinho, um time bom, bem armado, bem treinado, que realmente falta o quarterback. Mas aí cai novamente naquilo, o preço do Belichick é muito acima que os times querem pagar por um quarterback que vira um pouco jogar. Mesmo eu Eduardo, afirmando que o Jimmy Garoppolo vale a pena todo esse preço. Vale a pena. Quando ele foi draftado, era um talento de primeiro round que caiu pro segundo round exatamente por causa da faculdade dele. Então, vale a pena? Vale a pena. Vai trocar? Já acho que não vai trocar. Exato, é o que a gente falou. O Garoppolo acho que é o caso aí menos pode acontecer. E o Butler também, pelas últimas notícias que a gente tá tendo aí, o grande caso é Butler e Saints, é o que parece que é o que tá mais... o que mais seria possível acontecer. Dizem até que os dois já têm até Butler e Saints, os dois, né? Eu falando Saints como se fosse uma pessoa. Mas que esse caso aí, eles já teriam até número, que seria em torno de 50 milhões pro Butler em vários anos aí. Só que o que pega é essa tender offer nele, é essa entrega de pique que os Saints não querem fazer. Então... eu acho que esse caso aí, eu não fico surpreso, pra ser bem sincero, eu não vou ficar surpreso se acontecer. E também não vou ficar surpreso se não acontecer, porque é o caso, né, Arthur? A gente que acompanha aqui, que tá tentando toda hora, tem coisa pra escrever, mas nunca tem uma coisa muito forte pra dizer, né, cara? Sempre tá nessa vai e volta, né? Pois é, e como o Patriots colocaram a tender offer em Butler, os Saints não queriam usar sua pick 11 pelo cornerback. Aí quando o Butler assinou sua tender offer semana passada, os Saints já começaram a pensar numa possível troca por ele, mas só que Adam Schefter, que é repórter da NFL, um dos mais renomados no meio, disse que muito provavelmente os Patriots não vão trocar Butler com o Saints. Isso implica em quê? Que Belichick pretende manter o jogador ali pelo valor de 4 milhões em 2017 e em 2018 na Free Agency não sabe o que vai ocorrer com ele. E Edu, acho que se for pra ser, tem que ser agora no draft, né? Até o draft, porque depois, como disse o Arthur aí, passou o draft, em 2017 o valor do Butler despenca, né, cara? Vou falar um negócio pra vocês. Se o Butler tivesse assinado essa tender 20 dias antes, ele já estaria trocado com o Saints. Ele já estaria trocado com o Saints porque o valor dele estaria lá em cima. Na semana do draft, ainda tem um valor. Só que depois do draft vai ser um valor bem abaixo, porque o Butler é um jogador que vai entrar no final do contrato, já com uma proposta grande do Saints, e vai ser um valor bem abaixo mesmo, porque vamos colocar assim, o Belichick está pedindo uma escolha de primeira rodada pelo Butler. 20 dias atrás, ele poderia valer isso daí. Até porque o Patriots poderia renovar o contrato do Butler nesses 20 dias. Então o Saints ia ganhar 1 ano de contrato do Butler para reassinar depois com seus 50 milhões, o que eu acho que é um valor que o Butler merece, 50 milhões por 5 anos, 10 milhões por ano, com certeza, merece. É um bom jogador, é um cornerback que dificilmente você vai achar hoje na NFL.
pressiona muito o wide receiver na linha de scrimmage e sempre está colado no jogador, que pode jogar no mano a mano, pode jogar na zona. É um cornerback muito difícil mesmo, que encaixaria muito bem no esquema de sempre feito. Essa semana é a semana dele pro Malcolm Butler no Patriots. Se ele não for trocado, até esse final de semana, até sexta-feira vamos colocar, ele fica no Patriots até mais um ano. É que pode ocorrer com o Butler algo semelhante que ocorreu com o Jamie Collins temporada passada. Porque o Collins, pelo que tudo indica, estava meio insatisfeito ali nos Patriots, tinha recebido uma proposta de 10 milhões, não teria gostado muito daquilo e acabou sendo mandado para os Browns. O Belichick pode fazer o mesmo com o Butler, porque caso ele fique em New England até o fim da temporada, a gente perca ele na Free Agents, a gente vai receber uma escolha compensatória de terceiro round. Então, se a gente conseguisse uma pick, vamos dizer, de segunda rodada ali no meio da temporada, pode ser um negócio atraente pro Belichick. Eu acho que o Butler não termina a temporada no Patriots. E para ser trocado nessa semana, eu acho que tá ali entre 50 e 50. Vai depender muito do Saints mesmo. Já então que a gente falou aí dessa questão de fazer uma troca, subir e buscar alguém, eu queria que a gente desse um nome aqui. É complicado a gente dar um nome só, isso não tem o que falar, porque tem muita coisa que pode mudar, um jogador que acaba caindo na hora, que pode ser interessante, um monte de coisa. Mas eu quero que a gente puxe um nome aqui, que valeria, por exemplo, demos o Butler pro Saints, recebemos uma escolha de primeiro round, que seja fim de primeiro round, um nome aí que a gente possa... Que a gente escolheu aqui como um eleito pra gente ir buscar esse cara. Pensando no fato que a gente estaria mandando o Butler pro Saints e com isso perdendo o nosso principal cornerback da equipe, eu penso que se a gente trouxesse outro cornerback pro lugar de Butler, que agora teria mais 4 anos no contrato e uma option do 5º ano, um bom quarterback para esse caso seria T. Tabor, da Universidade da Flórida. Tabor, na sua última temporada, a temporada de júnior, foi titular nos 12 jogos, teve 33 tackles, 4 interceptações, sendo uma retornada para touchdown, 6 passes desviados, 1 sack e um fumble recuperado. Edu, falam muito bem dele, né, cara? É um jogador aí de top 32 aí, com certeza, mas que teve uns probleminhas no Pro Day, né? Então, no Pro Day da Flórida, ele foi lento. Então, o que ele correu não é compatível a um cornerback que seja escolhido na primeira rodada. Tirando isso, é o cornerback mais ágil do draft, Felipe. A agilidade pura é o que eu trago do T. Tabor. Lá na Liga dos 32, no primeiro mock draft que eu fiz, eu coloquei ele na escolha do Packers e falei exatamente isso. Ele pode não ser o mais rápido, mas é o mais ágil do draft. Ele pode marcar qualquer jogador mano a mano, ele pode marcar em zona, tranquilamente, e é aquilo, ele poderia estar no top 15, para falar a verdade, se não fosse a grande quantidade de cornerbacks de alto nível que tem nesse draft. E é um jogador que joga alto, como eu gosto de falar. Por que ele joga alto? Ele pode não ter uma grande altura, ele tem 1,82 m, se não me engano, 1,82 m. Ele não pode ser o mais veloz, mas ele joga alto, ele sabe cortar muito bem os espaços do campo para estar sempre perto da bola. E ele sempre está perto da bola fazendo grandes jogadas. É um jogador especial que, realmente, por causa desse probleminha no Pro Day de Flórida, ele caiu nos boards do pessoal, ele estava ali para sair entre a 28, 29, 30, vai sair ali pelo meio da segunda rodada, até mais para cima, e vale muito a pena dar um trade-up para pegar o T. Tabor para o Patriots. Muito bem, como o Arthur falou, seria aí uma escolha bem lógica, já que não temos um dos nossos melhores ou o melhor quarterback. Com a troca, a gente iria atrás de um corner. Como eu disse, vai ter gente que opina igual, tem gente que opina diferente, mas draft é quase impossível chegar num acordo com todo mundo, né? Falamos aí de opções que a gente pode subir, mas temos que voltar para a realidade aqui, que é de terceiro round para baixo. A gente preferiu não fazer assim, terceiro round, não fazer um mock draft aqui, porque acaba que você fala de um jogador só, às vezes é injusto com alguns outros que podem aparecer. Então o que a gente resolveu fazer aqui? Separamos aqui as principais posições que seriam necessidades nossas, que são aquele defensive end, que é mais um edge ali, que vai atrás, que vai pressionar o quarterback, que a gente sabe que ano passado foi um problema. Cornerback, que querendo ou não, esteja Butler ou não, a gente vai precisar para o futuro.
Linebackers, que a gente tem ali o Hightower como um cara que a gente sabe que é confiável, mas outros ainda a gente não tem esse segundo cara, não tem ali mais um Collins, um segundo cara que seja confiável, então seria interessante trabalhar um cara. Tem tight end, que a gente também pode falar pro futuro. Offensive tackle, que a gente não tem basicamente reserva, sempre a mesma coisa. Então o que a gente vai fazer? Até para não esticar o programa e ficar um programa gigantesco, trouxemos alguns nomes aqui, vamos falar de nomes de todas essas posições, algumas posições, alguns nomes a mais, outros a menos, de jogadores que podem aparecer nos Patriots ali do terceiro para baixo, tá? Então não vai ser assim, terceiro round, pego esse cara, quarto round, pego esse cara. Traremos nomes aqui que podem aparecer, que daí também vai dar maluquice que o Sr. Belichick vai aprontar na cabeça dele. Vamos começar por Ed, por esse cara que vai pressionar, que vai fazer o quarterback soltar essa bola mais rápido. A gente tem 3 nomes, né, Edu? A gente tem o DeMarcus Walker, de Florida State, a gente tem o Derek Rivers, de Youngstown State, e tem o Trey Hendrickson, de Florida Atlantic. DeMarcus Walker é o meu preferido para escolha, tirando o que a gente vai falar mais para frente. Pelo menos para a segunda escolha do terceiro round, DeMarcus Walker é meu preferido. É um jogador que, embora não seja tão físico como ele pode e aparenta ser, é um cara que vai fazer muita diferença na terceira descida, até numa segunda descida do Patriots, que você vai precisar pressionar mais o quarterback, vai pressionar mais pelo interior. Ele não tem um tamanho bom para jogar por dentro da linha. Ele vai jogar sempre por fora, como um deficiente. Vai se jogar de outside linebacker? Não, vai jogar só de deficiente, como o Jabal Sheard jogava. E até um jogador semelhante com o Sheard. Por quê? Ele não é um dos melhores parando o jogo terrestre, mas ele sabe parar o jogo terrestre. Vamos colocar assim, ele foi melhorando muito nisso, porque Florida State, ele puxa muito o jogador para isso. Tem que saber, tem que desenvolver o jogo terrestre. Só na última temporada foram 19 tackles for loss, são tackles atrás da linha de scrimmage, mas 16 sacks. É muita coisa para um cara que vai sair no terceiro round. E é um jogador muito físico, sempre saindo com a mão no chão, ele saindo de pé já vai perder o gás, porque existe diversas formas de você olhar para o jogador. E DeMarcus Walker, Derek Rivers, você vai olhar ele pressionando o cornerback. Mas eu preciso parar o jogo terrestre? Pode quebrar o galho, mas é pressionar o quarterback. Isso o Patriots precisa muito. E isso o DeMarcus Walker e o Derek Rivers sabe fazer muito bem. O Rivers é um jogador de uma faculdade melhor, uma universidade bem pequena, o Youngstown State. Mas ele é muito produtivo. Foi produtivo em todos os anos praticamente na faculdade. Se não me engano, foram 19 tackles for loss também, 14 sacks no último ano dele. E pode ser um sack machine pro Patriots, vamos por assim. Ficou estranho falar isso, mas é um cara que vai ser uma máquina de sack. Sack machine, não sex machine, tá? Só pra ficar claro. Arthur, você vai falar um pouquinho do Trey Hendrickson, né? Pois é, o Hendrickson, diferente do Rivers e do Walker, não é essa sack machine como o Edu falou. Ele joga mais na função de defensive end mesmo, diferente um pouco dos Eds que o Edu acabou de dizer. Uma coisa interessante que eu acho do Hendrickson é que ele é aquele jogador difícil, aquele jogador chato de ser bloqueado pelos offensive linemen, porque ele é muito bom inclinando na sua parte superior do corpo, o que acaba dificultando o bloqueio. Uma característica muito presente também no Hendrickson é seu footwork, é o seu trabalho com os pés para a lateral, que é muito forte. Na sua temporada de júnior pelo Florida Atlantic, que foi sua universidade, ele teve seus melhores números, com 13.5 sacks e ótimos 5 fumbles forçados. Uma das características negativas do Hendrickson é parar o jogo terrestre adversário. Ele ainda tem algumas lacunas para suprir nisso e não está totalmente pronto nesse quesito para a NFL. E também ele é um jogador que às vezes aparenta ser muito grande para jogar na extremidade da linha e muito pequeno para o miolo. Isso é um ponto que a gente tem que dar uma ênfase maior. Mais uma posição, como a gente disse, que mesmo que o Butler fique, mas a gente até falou no começo do programa, é muito difícil
os números que ele tem com o Saints, as chances dele sair num próximo ano são grandes, então buscar um cornerback agora seria interessante para o cara ter um ano de aproveitamento com a equipe, não ter uma função tão incrível ali, tão importante, e aí sim passar a ser um jogador mais ativo a partir do ano que vem. A gente tem 3 nomes aqui também, né, Edu? A gente tem o Sidney Jones, que é de Washington, a gente tem o Fabian Moreau de UCLA e a gente tem o Cam Sutton de Tennessee. Fale então do Sidney Jones e do Moreau pra gente. O Jones e o Moreau têm bastante coisas semelhantes. Primeiro, os dois estão lesionados. Segundo, são jogadores de primeiro round que vão sair no terceiro round. Isso vale muito a pena. Então, o que a gente está colocando aqui? Novamente, o BPA, melhor jogador disponível. Sidney Jones entra hoje, vai ficar 4 a 5 meses parado ainda, é o que saiu hoje. Mas quando estiver bem saudável, ele é titular do Patriots, com certeza, ao lado do Stephon Gilmore. Fábio Morel é o melhor cornerback do draft, marcando homem a homem. Isso vale muito para quem vai escolher um cornerback hoje. Um cara que consegue marcar qualquer wide receiver, seja alto, seja baixo, seja veloz, no homem a homem, sem perder contato, vale muito hoje no draft para qualquer equipe. O Jones é um cornerback completo, trabalha bem no cover, trabalha bem homem a homem, trabalha bem na zona, né? Que às vezes o Patriots joga bastante em zona. Ele não é um jogador que vai fazer grandes jogadas sempre. Há uma interceptação sempre. Embora ele tenha bastante interceptações na carreira, mas ele vai estar sempre desviando passe, ele vai estar sempre perto da bola e o wide receiver nunca vai estar longe dele, porque ele tem uma inteligência muito fora do sério. O grande problema dele é a lesão do Aquiles, que realmente despencou no draft. Vai ser no terceiro round, porque Aquiles é um negócio sério, mas como eu até lembrei no tópico no Patriotas, jogadores com problema de Aquiles voltaram e estão jogando muito bem. O Cameron Wake do Dolphins teve problema de Aquiles, voltou ano passado e foi um dos melhores da NFL. O Morel também está lesionado, teve um problema nas costas, e esse é um caso um pouquinho mais difícil com o Sidney Jones, porque eu acho que o Morel pode sair até antes do Jones, que é um problema que daqui 2 meses ele já vai estar pronto para jogar. Só que o que acontece? O Morel, ele tem sérios problemas de lesão durante a SLA. E durante isso pesa bastante também. É um jogador de vidro? É um jogador de vidro, mas o talento é muito talentoso. Bom, eu tenho aqui o Cam Sutton para falar, de Tennessee. É um jogador muito ágil, um cornerback muito ágil, que tem algumas características. A principal característica que ele tem, que acho que já abre os olhos de qualquer torcedor dos Patriots entendendo o Bill Belichick, é que ele também retorna punch, ele é bom fazendo isso. Então isso já é uma estrelinha aí que com certeza ele ganha quando a gente tá falando de Patriots. Ele consegue se recuperar bem em rotas, em cortes, ataca muito bem a bola, faz pouca falta, isso é uma coisa importante também, que eu acho bem interessante. E o cara tem um número impressionante, que ele só cedeu 3 touchdowns na carreira dele até hoje, então... 3 touchdowns e ele enfrentou bons ataques, viu? Não enfrentou ataques fracos, não. É um número respeitável aí para um cornerback, que eu acho que poderia encaixar bem aí no nosso elenco dos Patriots, até porque ele também pode jogar, conseguiria jogar bem aí como um cornerback de slot, que é onde, vamos dizer, com o Butler ficando ali, seria uma posição que a gente precisaria ali, seria interessante a gente ter alguém. O que faz ele, então, se esse cara é tão bom, o que faz esse cara cair aí do terceiro round pra trás? Ele é um pouquinho pequeno ainda, ele precisa dar uma crescida, e tem alguns problemas ou seja, isso vai fazer ele sofrer alguns problemas aí para enfrentar receivers um pouco maiores, esses receivers mais grandalhões da NFL. Ele também, isso faz ele sofrer um pouquinho contra bloqueios contra a corrida, ele, por exatamente como a gente falou, por ele ser um jogador um pouco menor, dificulta um pouco ele sair desse bloqueio, e também ele não que seja um problema recorrente, mas ele acaba tendo alguns problemas de errar alguns tackles, muito também por esse tamanho. Quando ele tá contra um receiver grande, por exemplo, ele acaba tendo um pouquinho de dificuldade de efetuar o tackle. Hoje, falar, Eduardo, você escolhe Sidney Jones, Fabian Morel, Cam Sutton, os 3 está disponível para vocês. Sidney Jones. Então a gente pode esperar o Sidney Jones estar bem fisicamente, e é uma escolha de primeiro round no terceiro. Isso daí não tem o que falar. Linebackers. Seguinte, temos ali Hightower, que é unanimidade para qualquer torcedor dos Patriots,
E o resto ali tá nessa briga de quem que vai conseguir ser esse segundo cara aí que a gente não tem certeza ainda. Uma hora dá uma subidinha em um, aí ele cai, aí dá uma hora aparece um Van Noy, que daí joga mal depois. Então seria bom aí a gente ter um linebacker interessante, um linebacker pra desenvolver. E que seria bom mesmo, Arthur, se a gente tivesse um Jamie Collins. Já que o Collins saiu, a gente pode tentar trazer um cara parecido com ele, né? E um cara que tem características similares ao do Jamie Collins é o Samson Ebukam, da Universidade de Eastern Washington. Um jogador que entra naquele quesito que o Belichick gosta, que foi capitão, possui uma ótima ética trabalhista, é inteligente e também tem números expressivos no seu último ano de carreira, onde anotou 15 tackles para perdas de jardas, 2 fumbles forçados, 11 sacks e incríveis 42 hurries. O Ebukam jogaria ali, como você falou, Felipe, suprindo a saída de Jamie Collins, como nosso strong linebacker, e também fazendo uma característica semelhante à do McClain, como um outside linebacker. Ele também poderia se alinhar como defensive end. Os aspectos negativos do Ebukam é seu porte físico, que ainda não possui o porte físico ideal da posição. Ele precisa desenvolver mais o uso das mãos e às vezes ele acaba ficando empacado muito nos bloqueios, o que é um problema. Penso que é um linebacker que valeria muito a nossa escolha nele lá pro 4º, 5º round. E se tivesse que apostar em um jogador pros Patriots selecionarem nesse draft, eu iria de Ebukam. Edu, você tem mais 2 nomes aí pra gente também, né? Eu vou falar mais sobre um middle linebacker, um cara mais tacleador, pra limpar o nosso jogo terrestre pelo meio ali. Porque aí dá pra gente liberar mais, dá pro Patriots liberar mais do Hightower pra jogar como centro. O ano passado, às vezes, isso me incomodou bastante. A gente não tem um tackle Martin no time. Um cara que vai terminar a temporada com 100 tackles, que vai estar sempre perto da bola. Então, aqui eu escolhi 2 jogadores. O Raekwon McMillan, de Ohio State. Tem bastante grife, que é de Ohio State. Geralmente os linebackers do Ohio State são muito bons. E o Anthony Walker Jr., que já é diferente, de uma faculdade menor, de Northwestern. O McMillan é um cara que tem um bom ângulo para tackle, é bom no cover, marcando terrain, ele também é ótimo. Ele ataca muito bem quando em situações de blitz pelo gap, ele vai muito bem nisso também. E é um cara que mais completo, que pode marcar no passe e pode marcar o jogo terrestre. Vai sofrer, ele vai cair por quê? Pode cair no 3º round, pode cair até pro 4º. Porque no homem a homem ali, quando ele vai pegar um bloqueador de frente para sair, para parar uma jogada terrestre, geralmente ele é parado, ao invés de parar o cara, porque ainda falta muito vigor físico para ele mesmo. Mas é um cara muito interessante para o Patriots estar de olho. Já o Anthony Walker Jr., ele é realmente um cara que vai fazer 100 tackles por ano, por temporada. É ótimo em jogo terrestre. Pode ser, ele não é muito bom em coverage, no passe, marcando terrain, mas no jogo terrestre você pode colocar ele em 3ª descida curta, pode colocar ele em 1ª descida, aquela 4ª para 1, você pode colocar o Anthony Walker Jr., que ele vai estar dentro do seu box, ele vai atacar o center, vai atacar o guard e vai pegar o running back. É um cara muito inteligente, um cara que sabe ler muito bem a jogada, e eu não duvido que chegar no Patriots hoje, daqui 2, 3, 4 anos, ele já seria um líder do time. Porque ele tem uma ética muito boa, ele sempre foi capitão do time e é um tipo de jogador que o Belichick gosta muito mesmo. Embora ele, de novo, vai ver lá os números do Anthony Walker Jr., ele tem 16 passos desviados, mas não é porque ele tem 16 passos desviados que ele vai ser bom em coverage. Ele é muito bom para um jogo terrestre. Bom, você deve estar pensando aqui que a gente só falou de jogador defensivo até agora. Por mais que a gente entenda que o nosso ataque tá bem montado, tá bem encaminhado aí, principalmente para 2017. Então, até muito por isso a gente trouxe muito nome de jogador de defesa. Mas tem uma informação interessante aqui também, que desde quando o Belichick chegou em New England, só 5 das 17 primeiras escolhas foram jogadores ofensivos. Então o Belichick tem aí uma tendência de ir atrás de um jogador de defesa. Pra vocês terem uma noção, o último jogador, nesse caso, de ataque que os Patriots escolheram foi o Nate Solder, lá em 2011. Por mais que seja necessidades, não sejam necessidades
tão absurdas, a gente tem que falar um pouquinho aí de jogadores de ataque, porque como eu disse lá no começo, a gente não tem um reserva de verdade hoje para um offensive tackle, um cara para trabalhar ele para o futuro. Tight end pode ser, por mais que a gente tenha bastante tight end no elenco, pode ser que seja interessante trazer um cara aí também. E center também, que a gente tem ali, tem o David Andrews ali como center, mas seria também talvez interessante aí trazer um nome, a gente tem um nome também como center. Edu, você vai falar de tight end aí, um nome de tight end. Traga pra gente aí uma opção, se a gente for atrás, se forem querer buscar um tight end. Um tight end bom pro Patriots ficar de olho aí vamos pôr no quarto round, no quinto, até no sexto. Acho que ali mais pro quinto. Campeão universitário, Jordan Legend, de Clemson. É um cara muito alto, muito veloz, que em Clemson ele jogava sempre no esquema feito para o Deshaun Watson brilhar. Mas ele sempre foi, junto com o Mike Williams, o melhor recebedor do Deshaun Watson. É um cara que, quando você vai colocar ele no mano a mano contra o running back, contra o safety, é o mismatch, porque ele é muito alto, muito veloz. Tem um pouquinho de falha no seu bloqueio, tem um pouco de falha também nas suas mãos, porque ele sofre alguns drops meio miseráveis, vamos colocar assim. Mas no conjunto é um bom tight para você pegar e desenvolver dentro do plantel. Já que o Belichick gosta muito dos tight Jordan Legend pode ser um ótimo nome para o Patriots. Arthur, você tem uma opção de tackle aí que também é lá mais pro quarto, terceiro, quinto round aí, que não precisa ir buscar ninguém, né? Pode ser que apareça e seja uma opção boa, né? E seria uma opção boa por causa que Nate Solder, Cameron Fleming e Landry Waddle vão ter seus contratos expirados ao fim da temporada 2017, só restando assim Marcus Cannon com o contrato para 2018. Então trago aqui o nome do offensive tackle Julian Davenport, da Universidade de Bucknell. Davenport, ele entra naquele quesito que eu falei de ser líder do time e já foi capitão por 2 anos lá em Bucknell. Ele tem o atletismo necessário para alcançar os seus adversários e conseguir fazer o bloqueio. O tamanho do braço e da mão dele são perfeitos para a sua posição. Um dos problemas do Julie é que o footwork dele precisa de uma melhora significativa, porque os pés dele são pesados e ele tem esse problema sério. E também o nível universitário dele, porque ele jogou na Universidade de Bucknell, que não é uma das principais da NCAA. Interessante que Davenport se reuniu com os Patriots no Pro Day, então New England já teve a visão mais apurada dele. Como você disse, seria um prospecto lá para o 3º dia de draft. Legal, e eu trago um center, o Pat Elflein, de Ohio State, uma universidade boa aí, com nome bom, e que traz um cara que é líder lá dentro, tem uma ética muito, muito elogiada por todo mundo que falou dele, e é um jogador muito técnico, foi capitão lá também, e é muito técnico, um dos centers mais técnicos desse draft, sabe jogar, sabe trabalhar ali como center, e trabalha bem com as mãos, tem uma agilidade boa nas mãos para trabalhar no bloqueio, é um jogador que não é preguiçoso, sempre que se acontece uma jogada e não tem ninguém para bloquear ele, normalmente você vê ele indo atrás de alguém para bloquear, para participar, para ajudar o resto do time. Bem tipo de jogador que Belichick, principalmente os Skarnecchia, gosta. A questão do Elflein, que pode atrapalhar ele, até fazer ele cair mais para frente, é essa questão do tamanho dele e da força dele. É um jogador que precisa se desenvolver ainda, principalmente para enfrentar aí os grandalhões de nose tackle da liga, que a gente sabe que são aqueles os maiores caras do campo estão ali para enfrentar um center. Então ele precisa trabalhar um pouquinho nisso, ganhar um pouco de massa e ganhar um pouquinho mais de agilidade também para trabalhar ali, não ser um cara tão reto ali, tão quadrado, vamos dizer assim, melhorar um pouquinho a agilidade de perna. Coisas que, sinceramente, pra mim, acho que tendo o Skarnecchia ali cuidando desses caras e ele não precisando vir ser titular, pode ser uma opção interessante. Outra coisa interessante também que eu esqueci de falar dele é que ele também chega a jogar como guard se precisar, coisa que sempre é bom. Versatilidade é outra palavra-chave dentro dos Patriots. Pra gente terminar, tem um caso aqui que, como torcedor dos Patriots, a gente não pode deixar de fora, que é aquele cara maluco que o Belichick vai trazer lá no 3º round, no 4º round, que ninguém espera, que o cara tava projetado nem pra sair, pra ninguém escolher, e o Belichick vai e gosta do cabelo do cara e traz o jogador. Sempre acontece
esse cara. Então a gente pôs aqui 2 nomes que podem surpreender, podem aparecer e que vai ser aquele caso que todo mundo vai falar, oi, quem que é esse aí? Então a gente vai tentar chutar aqui 2 nomes. Você vai começar pelo Justin Evans de Texas A&M, né? Um cara maluco, né, que o Belichick sai sempre no 3º, 4º round, ou quando o Nick Saban vai lá e fala alguma coisinha e ele acredita, né, Sérgio Jones? Olha, o Justin Evans é um strong safety. Por que eu draftaria ele? Ele é muito bom retornando. Não tem grandes números, mas ele tem um plus que você pode usar ele como strong safety e preparar ele até para uma sucessão do Chung, porque ele é muito bom jogador, é talentoso. Justin Evans, no 3º round, eu ficaria muito feliz de escolher. É um cara que vai marcar bem o passe, que é um cara que vai defender bem o jogo corrido, que só um pouquinho, ele é de Texas A&M. E o que a gente precisa? Um cara para retornar punt e um cara para retornar kickoff. Por quê? A gente não quer Edelman retornando isso, a gente não quer Danny Amendola retornando isso, Dion Lewis, a gente não quer esses caras. Muito mais para eles não lesionarem. Então, o Justin Evans, no caso, que seria muito bom, porque contribuiria muito com a defesa, contribuiria com o special team, contribuiria retornando o punt e o kickoff. Pois é, o outro nome que eu tenho aqui, que é o Isaiah McKenzie, de Georgia, é no mesmo caso, só que é aquele cara do faz tudo que sempre acaba parando nos Patriots. É incrível. O cara não vou nem falar que ele não levou água para amigo, porque não tava no currículo dele, porque ele deve ter feito, porque ele já jogou de receiver, já jogou de running back. A posição dele mais certa é wide receiver, mas ele já jogou como running back também, e o grande foco dele é retornar chutes, como o Edu falou aqui do próprio Justin Evans. Eu também acho a mesma coisa aí. Não dá pra gente ficar deixando esses caras de mais importâncias fazendo isso. A gente imaginou que seria com o Cyrus Jones e não aconteceu. Então eu acho que o Isaiah McKenzie pode ser sim esse cara. O próprio Edu, conversando com ele aqui antes, ele me falou que o McKenzie é um Slater, o nosso Slater sem grife nenhuma, um cara desconhecido ali, mas que vem cresceu nos anos dele de faculdade, principalmente como receiver. Nos 2 primeiros anos ele não teve não apareceu muito recebendo a bola, mas no último ano foi o melhor receiver de Georgia, mas brilhou em todos os anos em Georgia como retornador, bateu o recorde do time. Teve um jogo contra, se eu não me engano, contra Louisiana, que ele anotou touchdown nas 2 primeiras bolas que ele encostou em retornos. É um bom retornador, e desses caras desconhecidos que tem cara de Patriots, tem cara de que vai aparecer nos Patriots e ninguém vai saber quem que é o tal do Isaiah McKenzie. Se acontecer, já estamos te contando aqui um pouquinho dele. O Isaiah McKenzie é o seguinte: é um cara muito, assim, legal de você ver ele jogando. É divertido demais você ver o McKenzie jogando. Porque ele pode estar ali fazendo uma jogada de running back, de wide receiver no slot. Daqui a pouco ele está retornando punch para touchdown, que é a característica dele mesmo, é punch. Ele é ótimo retornando punch, porque ele tem um primeiro corte muito, muito bom mesmo. Não tem muito bom números de wide receiver. O passe hoje é mais fácil fazer, porque ele tem poucos números. Georgia Bulldogs, eles praticamente correm o jogo inteiro. E ainda assim o McKenzie ele conseguiu brilhar como wide receiver lá, pelo menos no último ano. É um cara que vai ajudar muito. E realmente, chega de Edelman retornando punch, principalmente com esse tornozelo, que todo ano dá problema. Amendola, a mesma coisa. E a gente precisa desses caras sempre 100% ou perto disso. E o McKenzie seria uma ótima pick para os Patriots. Bom, gente, é isso. Tentamos aí trazer um programa que não ficou um pouquinho maior, mas é até bom porque off-season a gente não tem programa toda semana, então aí a galera não reclama que a gente faz programa muito pequeno.
E a gente tentou trazer, né, Edu? É sempre muito complicado, né, cara? É muito jogador, muita coisa, muita variável, né, cara? Pode jogar um jogador pra cima, pode trazer um jogador pra baixo. Tem essas questões de Patriots que a gente não sabe se vai ter a troca, não vai. Então a gente conseguiu trazer um nome aí pra caso tiver a troca que a gente entende. E esses nomes mais de terceiro round pra baixo são nomes bons aí que qualquer um desses nomes que a gente falou, se pintar aí em uma das escolhas, é pra dar uma animada, né? Sim, com certeza. Qualquer um desses nomes, se o Patriots escolher, vai estar muito bem servido. E é difícil falar porque é muito jogador bom que vai pro draft. Como eu falei lá na frente, a classe é muito boa mesmo. Você tem ótimos cornerbacks, ótimos defensive ends, ótimos linebacks, e é muito difícil falar de todos eles, embora a gente queira falar de todos eles. Então, e estuda pra falar de todos eles, na verdade, né? Arthur, a gente tem que... O Edu vai continuar com a gente volta semana que vem, então, pra quem tava aí tendo esses intervalos, a gente volta, porque o draft acontece já essa semana, amanhã, pra você que tá ouvindo o programa assim que ele saiu. Então a gente volta semana que vem pra falar das escolhas, então o Edu volta aqui com a gente. Mas eu quero deixar já, vou agradecer nos 2 programas pra ficar bem agradecido, né, Arthur? O trabalho que o Edu fez com a gente aí, desse pré-draft, foi incrível, um trabalho que a gente não conseguiria fazer, né, meu? Pois é sensacional. É sempre bom trazer outras pessoas com visões diferentes da nossa, que acompanham o college football, que, como você falou, a gente não manja muito dessa área do futebol americano. A gente só tem a agradecer o Edu. Muito obrigado, Edu. Seja sempre muito bem-vindo aqui no Patriotas. Nossa, praticamente eu tô em casa aqui. Faz muito tempo mesmo que eu queria parar um pouquinho, falar sobre Patriots, porque a gente está ali na Liga dos 32, a gente está cuidando dos 32 times dia após dia, e eu acabo falando pouco daquele que é o meu time de coração, que é o Patriots. Então, foi uma honra estar aqui. Semana que vem a gente volta para falar do draft novamente, agora com as escolhas do Patriots. Sem susto, por favor, Belichick. Não dê muito trabalho para nós, por favor. Não dê dor de cabeça. Seja comportado. É isso aí, gente. A gente volta então semana que vem para falar desses caras escolhidos. Volta com o Edu aqui também. E a gente fica nessa, vamos ver o que vai acontecer com esse Patriots, se vai ter troca, se não vai, Ixi, rapaz. E lembrando, a gente tá aqui no Twitter, vamos estar no primeiro dia também, mesmo que não aconteçam trocas, a gente vai estar lá de plantão, vai estar trazendo informações. Segundo dia também, no sábado, com certeza, que é onde a maioria das nossas escolhas com certeza vai acontecer. E para você acompanhar o draft inteiro aí, como o Edu falou lá no começo, o Liga dos 32 vai estar com um especialzão aí de draft que vocês podem acompanhar. Exatamente. Com eles também. Não deixem, porque vocês sabem que a gente aqui, a gente é muito fechado, a gente só fala de peitos, mas lá o negócio é com todo mundo, então acompanhem com eles lá também. Só completando isso, então, como eu falei lá no início também, a Liga dos 32 no draft vai estar em tempo real, da quinta-feira até a última escolha no sábado, mostrando, analisando todos os jogadores por jogadores. Para quem quer saber antes também dos jogadores, na quarta-feira a gente vai, na quinta-feira de manhã, eu vou lançar um top 100 com 100 melhores jogadores para ser escolhidos, lógico, contando talento, como sempre, como todo mundo já acostumou, contando talento sempre antes de tudo. Então, na quinta-feira a gente vai ter um top 100 exclusivo, feito por mim e pelo André também, que é o nosso responsável sobre college no site. E para quem não conhece, ligados32.com e @Liga dos 32. Exato, é isso que eu ia falar. Se tiver algum maluco que ainda não conhece o Liga dos 32, o Edu aí passou o endereço, eu também tô colocando no post aqui, fica mais fácil, clica lá e entra. Obrigado, Arthur, obrigado, Edu, até semana que vem. Obrigado, Felipe, obrigado, Edu. Tchau, até semana que vem. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri.